inexplicável. E isso causou uma bagunça tremenda. Nosso objetivo hoje aqui pela manhã é a gente perceber que o padrão de comportamento de Lúcifer, enquanto causando aquela rebeldia no céu, tem encontrado reflexos em nossas relações aqui na terra, tem causado problema para a igreja, tem causado dificuldade dentro do lar. Eu entendo que houve pelo menos 3 estágios na queda de Lúcifer. Ainda que eu não saiba explicar e nem possa explicar como isso surgiu, há pelo menos 3 passos que ele deu lá no céu, progressivos, que levaram à franca rebelião, à aberta rebelião. A primeira coisa, ele se sentiu uma vítima, ele se sentiu injustiçado. Para falar a verdade, ele se sentiu esquecido, desvalorizado. E esse é um grande perigo. Quando nós começamos a nutrir dentro do nosso coração o sentimento de que nós somos a vítima do destino, quando nós achamos que a nossa opinião não tem sido valorizada, que a nossa posição não tem recebido a devida atenção, quando a gente se acha preterido diante de alguma questão, nós estamos dando o primeiro passo a uma coisa muito complicada que reflete o caráter do nosso maior antagonista. Não tem nada a ver com Jesus. Não há nada de espiritual. É muito natureza carnal. Isso acontece, a gente vê isso constantemente. Reúnem a comissão de uma igreja, e aqui eu falo para algumas pessoas que terão que liderar algumas dessas aí um dia. Vamos reformar a igreja. E chega uma hora que tem que decidir. Vamos pintar a igreja de amarelo ou de verde? Tem o grupo do amarelo e tem o grupo do verde. Aí no grupo do amarelo tem um camarada lá que ajudou a construir a igreja. Agora estão querendo reformar. Mas ele botou a mão na massa quando construiu a igreja. Ele tem uma opinião e ele acha que tem que ser amarelo. Mas as pessoas vão conversando. Por essa razão, tal cor é isso. Tem pessoal da arquitetura aqui e tal. Por isso, porque a cor é assim, a cor é assada. E tá aí, um vai para um lado, outro vai para o outro. Vamos votar. Ganhou o verde. Sentimentos ruins a partir de uma opinião não aceita, absorvida, é um perigo. Estou falando da cor da igreja, mas e quando é uma disciplina, por exemplo? Voto vencido, a pessoa sai dali e alguém pergunta, e aí o que deu? Eles decidiram isso. Eu não queria, né? E aí você percebe o estrago? Vou pensar um pouco mais adiante. Convocaram uma reunião para, de fato, escolher se ia ser amarelo ou verde. E aquele pioneiro que ajudou a construir a igreja não foi convocado para a reunião. Você imagina o perigo. Como assim não me chamaram? Eu tenho calos nessa mão até hoje. Porque carreguei balde de cimento aqui. Eu e minha família, meus irmãos, meu pai já falecido. Nós construímos essa igreja. Ninguém me chamou agora para discutir. Ninguém quer saber a minha opinião. Percebe? No céu foi assim. Havia uma situação ali, mas só Jesus podia penetrar o conselho do Pai. Só Jesus tinha esse acesso pela prerrogativa de ser um com o Pai desde a eternidade, por ser próprio Deus. Mas ele se sentiu vítima. Mas que negócio é esse? Eu não sou agora o chefe dos anjos? Não sou eu o querubim cobridor? Como é que me deixam de fora? O primeiro passo foi esse. Você se sente não valorizado. E quem sabe o segundo passo esteja intimamente ligado ao primeiro, porque o segundo passo tem que ver com uma opinião inflacionada a respeito de si mesmo, um complexo de superioridade. Ele de fato se sentiu esquecido porque ele tinha uma estima muito elevada a respeito de si mesmo. E por este complexo de superioridade, ele demonstrou insubordinação. Afinal de contas, recentemente, inclusive, eu ouvi uma frase que me deixou estarrecido. Alguém com uma estima muito elevada disse assim: a pior coisa que existe na vida é você ser liderado por incompetentes. No fundo, Lúcifer entendia que o seu plano de governo era um pouco melhor. No fundo, ele achava que ele era o tal. E aqui nós temos uma dificuldade, e ela vai permeando todas as nossas relações.
ela afeta o nosso dia a dia. Aqueles que acham que são o último biscoitinho no pacote, a última água Perrier gelada no deserto, aqueles que acham que tudo vai parar se ele não estiver envolvido. Amigo, a obra vai avançar com muito mais força quando você sair do caminho. Você não é fundamental. Quem nutre este tipo de sentimento, se eu não estiver envolvido, vai cair. Se eu não participar, não vai dar certo. Tem gente, inclusive, que tem uma habilidade tremenda de fazer as coisas, mas só se estiver liderando. Não consegue ser liderado. Tem uma capacidade tremenda de lidar com pessoas sob a sua responsabilidade. Dá ordens, que é uma beleza, mas desenvolve um senso crítico tão aguçado quando alguém está tomando a frente. Ou seja, só presta quando a ideia for minha, só presta quando eu lidero. Reflexos dos sentimentos do anjo rebelde. Nós somos necessários, mas não imprescindíveis. Deus achou por bem chamar você para contribuir com o avanço de seu reino. Mas não pense que se você não colaborar, a coisa não vai funcionar. Porque ela vai funcionar. Com ou sem a gente, ela vai funcionar. Terceiro estágio, e é uma progressão. Porque até aqui a sutileza, até aqui são apenas algumas dúvidas, até aqui está no boca a boca, até aqui só é no pé do ouvido, é uma duvidazinha aqui, é um negocinho ali, e assim, quem respira essa atmosfera luciferiana não consegue guardar para si, não tem habilidade de administrar isso sozinho, necessariamente vai buscar aliados, ele quer eco aos seus sentimentos demoníacos. Terceiro ponto é a revolta. E dentro desse contexto de revolta, começam a haver as suposições, os juízos temerários. É quando ele, na sua dúvida, começa agora a questionar as intenções do próprio Deus. E isso é um problema. Porque mesmo dentro do lar, na relação dos pais com os filhos, entre os cônjuges, ou numa relação de trabalho, numa relação comercial, e na igreja, quando alguém cai na besteira de começar a julgar as intenções do outro, está entrando num terreno muito perigoso, porque o coração é jurisdição divina. Ninguém tem a habilidade de imaginar, ou deduzir, ou supor o que vai no coração do outro. Eu sei porque que ele está fazendo isso, eu sei bem onde ele quer chegar. Não cometa esse erro. Se um dia, pela tua responsabilidade, você for impelido a julgar os fatos, detenha-se aos fatos, jamais às intenções. Porque isso tem que ver com o juízo e está lá na frente. O apóstolo Paulo deixa isso claro. Um dia ele trará a luz e tudo estará muito claro. Não só o que foi feito, mas as intenções. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Não caia nessa besteira, porque Lúcifer lá em cima começou a julgar as intenções de Deus. Ele é tirano, ele é arbitrário, ele quer o controle, tem que ser tudo do jeito dele. E você vê que ele começou a acusar Deus daquilo que o motivava. O arbitrário, o tirano. E você pode reparar, quem tem o hábito de ficar julgando os outros, julga os outros a partir dos seus próprios valores. Sentimentos do anjo rebelde. É um padrão de comportamento, e é assustador a gente pensar que a gente enfrenta esse tipo de problema, a gente cheira esse tipo de coisa nos lugares que deveriam ser os mais santos. O diabo é muito atrevido. O seu atrevimento não tem limites. E eu fico pensando, sabe? O Senhor que conhece os corações, quando recebe seus filhos para adorá-lo numa das reuniões que a igreja tem regulares, que tipo de coração o Senhor recebe? Que tipo de coração vem cultuá-lo? As nossas ações
e intenções às vezes estão completamente comprometidas com esse tipo de tendência demoníaca. Eu não queria ser desagradável, mas me entristece profundamente imaginar que a igreja não tem sido o que deveria ser, porque não tem refletido o caráter de Jesus Cristo. Como o Senhor vai cumprir sua promessa, como o Espírito vai reconhecer-nos como um povo genuinamente seu, se a gente abriga no coração esse tipo de tendência tão nociva. Eu queria fazer uma breve revista com algumas declarações do livro Patriarcas e Profetas e depois uma do Desejado de Todas as Nações. Você pode passar aí para mim? Na medida que eu vou ler, pode ir avançando, viu? Lúcifer curvou-se com eles, mas em seu coração havia um conflito estranho, violento. A verdade, a justiça e a lealdade estavam a lutar contra a inveja e o ciúme. Jesus partilhava dos conselhos do Pai, enquanto Lúcifer não penetrava assim nos propósitos de Deus. Por que, perguntava este poderoso anjo, deveria Cristo ter a primazia? Por que ele é mais honrado do que Lúcifer? Pode passar. Com grande misericórdia, observe, de acordo com seu caráter divino, Deus suportou longamente a Lúcifer. Às vezes a gente tem a impressão de que isso foi uma questão de poucos dias ou poucas horas. Não temos precisão em relação a esse tempo, mas essa expressão nos leva a crer que levou bastante tempo. Deus suportou aquele que regia o coro, aquele que estava diante de sua face, por muito tempo, sabendo que ele estava nas esquinas do céu, fazendo já um motim. O espírito de descontentamento e desafeição nunca antes havia sido conhecido no céu. Pode passar. Pode passar. Era um elemento novo, estranho, misterioso, inexplicável. O próprio Lúcifer não estivera a princípio ciente da natureza verdadeira de seus sentimentos. Durante algum tempo, receou exprimir a ação e imaginações de sua mente, todavia não as repeliu, não via para onde se deixava levar. Entretanto, esforços que somente o amor e a sabedoria infinitos podem imaginar, ou poderiam imaginar, foram feitos para convencê-lo de seu erro. Pode avançar. Rejeitando agora, depois que ele já começa a fazer o burburinho, rejeitando com desdém os argumentos e rogos dos anjos fiéis, acusou-os de serem escravos iludidos. Você imagina alguns tentando argumentar com ele? Deus, no entanto, permitiu que Satanás levasse avante sua obra, até que o espírito de desafeto amadurecesse em ativa revolta. Era